Agora será demonstrado as imagens ultrassonográficas das principais enfermidades, das principais patologias que envolvem o tórax dos cavalos. A principal delas, que frequentemente é observado, principalmente nos potros neonatos, são as fraturas de costela. E quais são as imagens ultrassonográficas de um animal com uma fratura de costela, Bom, a gente observa duas linhas hiperecóicas, que são correspondentes à costela. Então, na imagem ultrassonográfica, a costela forma uma linha hiperecóica, que é resultante do eco batendo no osso e retornando em grande intensidade para o transdutor do equipamento de ultrassom. Então, a gente vê duas linhas hiperecóicas nesta imagem. A imagem de uma fratura de costela em um potro neonato. Isso é muito comum, às vezes, durante o parto, o animal cai no chão e sofre uma fratura, ou a mãe, por algum acidente, pisa no tórax do potro. Então, é observado com uma certa frequência, Então, nós observamos o encastelamento, desses dois segmentos ósseos. Nesta imagem, a gente observa um sangramento na pleura também, Aqui nós observamos a margem pulmonar, essa imagem aqui é da superfície pulmonar, com um processo de hemorragia subpleural, A gente observa que é sugestivo de sangue, porque é um líquido com um conteúdo heterogêneo. Na imagem ao lado, a gente já observa uma fratura de costela, então aqui um fragmento da costela, outro fragmento, porém com um coágulo em organização. Então a gente consegue identificar a organização do coágulo, onde que irá se desenvolver a formação do calo ósseo. Nesta imagem, a gente já vê uma fratura de costela, então aqui um fragmento de costela, outro, porém com envolvimento do pulmão, com uma contusão pulmonar. Bom, então nessa imagem a gente consegue ver uma linha hiperecóica com uma coalescência, as caudas de cometa estão se encontrando, demonstrando para a gente que esse processo é um processo mais severo do que o das imagens anteriores. Então, só para a gente relembrar na imagem anterior, a gente vê caudas de cometas espaçadas, Então, aqui espaçadas essas caudas de cometa, e já nesta imagem elas já estão coalescendo, se encontrando. E isso mostra para a gente, é sugestivo de um processo mais severo do que as imagens anteriores, um processo de pleurite mais intenso. Nessa imagem ao lado, a gente observa a presença de caudas de cometa, mas é importante eu mencionar que essa é uma região caudo-dorsal. Então, é uma região mais alta no tórax do cavalo. E não é normal observarmos esse tipo de alteração em regiões mais altas, até mesmo pela própria gravidade, que desce, o líquido tende a descer, A presença de caudas de cometa na região caudo-dorsal do campo, de exame pulmonar, ela é indicativa, são imagens sugestivas de sangramentos, de hemorragia pulmonar, principalmente naqueles casos de cavalos atletas, cavalos de corrida, frequentemente sofrem com esses problemas de hemorragia pulmonar. Então, essa imagem, a gente vê o espessamento da pleura, pontos de caudas de cometa, porém, aqui tudo já é gás. Então, não há um envolvimento do parênquima pulmonar e essas caudas de cometa são pontuais. Então, isso é um indicativo para nós de pequenos pontos de hemorragia pulmonar. Bom, outra enfermidade observada com grande frequência nos problemas respiratórios dos cavalos é a efusão pleural, Normalmente, os quadros de pleuropneumonia, quando há um avanço do quadro de broncopneumonia e um acometimento das pleuras, esse processo inflamatório infeccioso envolvendo as pleuras vai provocar uma grande produção de transudato ou transudato modificado, resultando em efusão pleural. São quadros também frequentemente observados em cavalos de corrida, Esses animais atletas, principalmente de corrida, eles sofrem
com uma frequência bastante alta de quadros respiratórios intensos. Então, é normal observarmos quadros de pleuropneumonia nesses animais, nessa categoria de cavalo atleta. E quais são as imagens da efusão pleural no ultrassom? Bom, a gente consegue, efusão pleural é líquido, então nós iremos observar imagens características de líquido no espaço pleural, entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então, nessa imagem, à direita, a gente observa uma área, a pleura parietal, já uma área pulmonar com atelectasia, a gente vê esse lobo colabado, bastante líquido entre a pleura parietal e a pleura visceral, então essa região hipoecogênica, tudo isso é líquido, Então, temos um parênquima pulmonar atelectásico, colabado, sem aeração. Então, a gente consegue ver a imagem dele no ultrassom, essa área hipoecogênica também, porém mais ecogênica do que o líquido. A seta indica o ligamento diafragmático e pericárdio. Ele conecta o diafragma ao pericárdio do cavalo. Então, essa imagem é desse ligamento. Não podemos confundir esse ligamento com uma imagem de depósito de fibrina, tá? Na imagem à esquerda, a gente consegue observar também efusão pleural com um aspecto heterogêneo, pontos de acúmulo de líquido. Então, a gente consegue ver bolsas de líquido entremeadas em um depósito de fibrina. Então, isso é uma imagem clássica de quadros de pleuropneumonia em que o animal tem bastante conteúdo caseoso no tórax. Tá? Depósitos de fibrina, a gente vê imagens mais hiperecogênicas, em relação ao fluido, a pleura, e esses acúmulos de líquido, sugerindo para a gente um processo de efusão pleural também com depósito de fibrina. Então, chama atenção, não confundir o ligamento que liga diafragma e pericárdio com depósito de fibrina. Novamente, processos de efusão pleural, aqui grande quantidade de líquido e presença de gás, Esses pontos hiperecóicos são sugestivos de gás, então muito provavelmente cursa, com um processo de pleuropneumonia por algum micro-organismo produtor de gás, Então esse animal está com um quadro grave, grande quantidade de efusão pleural e dentro dessa efusão artefatos de gás. Na imagem ao lado, novamente efusão pleural. E aqui um pulmão colabado, um fragmento do lobo pulmonar atelectásico, colabado. A gente consegue ver o parênquima pulmonar. Bom, a pneumonia intersticial, os quadros de broncopneumonia, eles vão alterar a ecogenicidade do parênquima pulmonar. Um processo inflamatório está envolvendo esse órgão, então em todo processo inflamatório há a produção de grande quantidade de líquido, de edema, inflamação, e isso vai alterar a imagem ultrassonográfica. Então, aquele pulmão que normalmente onde teria apenas ar, nós começamos a observar a presença de líquido, de infiltrado celular, de depósito de fibrina. Então, a gente começa a ver o interstício desse pulmão. E essas imagens demonstram isso. A gente observa a pleura e o parênquima pulmonar. Então, isso é a imagem característica, a ausência daquela linha hiperecóica, que marca uma interface de pleura e pulmão, e a gente começa a ver uma área de parênquima pulmonar mesmo, sem ar. Então, essa parte é uma parte de um pulmão inflamado, um pulmão com pneumonia intersticial, tá? Da mesma forma que a gente vê também presença de pontos de gás,
a pleura, e um parênquima pulmonar já começa a ser observado. É uma imagem bastante diferente da imagem que é observada normalmente, que a gente vê apenas a pleura e o resto tudo hipoecóico, né? Uma imagem escura, tudo preto. Nesta imagem a gente já consegue ver o parênquima pulmonar. Então isso é uma imagem sugestiva de doença pulmonar intersticial, um quadro de broncopneumonia, uma pneumonia intersticial envolvendo o parênquima pulmonar. Bom, outro aspecto importante são os quadros de consolidação pulmonar ou hepatização pulmonar, né? Devido aos processos inflamatórios, uma doença pulmonar severa que evolui, a gente consegue ver um parênquima pulmonar consolidado, onde normalmente a gente não vê nada, né? Vê uma imagem escura, hipoecóica decorrente de ar, a gente começa a ver aqui a árvore brônquica, né, a presença de brônquios, de vasos nesse parênquima pulmonar consolidado. Então, não vai ar nessa região pulmonar, essa região não é preenchida por ar e isso altera a imagem ultrassonográfica e a gente começa a ver o que existe ali dentro daquele fragmento daquele órgão, né, naquela área daquele órgão. Onde era para ter ar, a gente já começa a ver uma região de consolidação, árvore brônquica, vasos. Então, isso é observado nessas imagens. Então, aqui dentro do pulmão, né, pontos de gás e a árvore brônquica, né, ramos de brônquios dentro do pulmão em que não está chegando ar, em que está consolidado, né? Então os alvéolos estão compactados e formam um tecido denso, né? Então a gente vê pontos de gás, ó, e o parênquima e a árvore brônquica dentro de todo o parênquima pulmonar. Isso aqui era para ser tudo uma imagem preta, uma imagem anecoica, né, sem eco, porque era para ter apenas ar. Na imagem ao lado, a mesma coisa. Aqui a gente vê a musculatura do diafragma, né, uma marcação hiperecóica em relação ao parênquima pulmonar, porém um parênquima pulmonar consolidado também, né? Então essa imagem está demonstrando também uma imagem de consolidação, ó. Pontos de gás, mas um tecido denso, com ecogenicidade heterogênea, que não era para existir na topografia, na anatomia do pulmão. Então, no pulmão a gente não vê nada além de ar. E nessa imagem a gente consegue ver o tecido pulmonar, né? Então, o diafragma marca a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, aqui a gente consegue ver o diafragma, essa faixa de musculatura diafragmática, marcando tórax e abdômen, né? Então, conseguimos ver ele aqui, ó. E um pulmão consolidado. Novamente, no pulmão a gente vê apenas a superfície pleural e uma imagem anecoica. Tudo diferente disso é a alteração. Então, a partir do momento que eu vejo líquido após a pleura, né, profundo a pleura, imagens de brônquios profundamente a pleura, tudo isso está alterado. Isso indica para a gente a presença de doença no sistema respiratório do cavalo, tá bom? Os abscessos pleurais, muito comum nas pneumonias causadas por rodococos, né? Em algumas propriedades existem, né, a contaminação do ambiente pelos esporos produzidos pelo Rhodococcus equi e acomete principalmente os potros, né, nos primeiros meses de vida ali. E cursa com uma doença respiratória, né, uma broncopneumonia intensa e pode ocorrer a formação de abscessos pleurais e abscessos pulmonares nesses animais, tá bom? Então essas imagens são imagens de abscesso na pleura. A seguir eu vou mostrar abscessos no parênquima pulmonar. Então nós observamos a pleura, né, pleura parietal, a pleura visceral e a formação de um abscesso com um conteúdo hiperecogênico. Pode ser um conteúdo hiperecogênico ou hipoecogênico, tá? Vai depender da textura, né, do conteúdo deste abscesso, tá bom? Então, essa imagem pode ser hiperecogênica ou hipoecogênica. A gente observa uma delimitação muito clara, né, do abscesso. Aqui, nesta imagem, um abscesso pleural com conteúdo hipoecogênico, a gente vê a linha da pleura, e um abscesso pleural com conteúdo, seu interior hipoecogênico, diferentemente desta imagem, conteúdo hiperecogênico. Então, hipo
hiper, isso não é normal de ser observado, tá? Então, aqui a gente observa um quadro de reforço acústico devido à presença do abscesso, né, desse conteúdo hipoecogênico.